aquela bolinha vermelha que significa que está gravando. Muito bem. Olha ali, quem já está aparecendo aqui é a estrela do comercial de ontem, a Isadora. Eu vi lá o videozinho que você gravou para as atividades do MSN. Falei, olha que linda, que voz de jornalista. Bah, não, tava super nervosa. Ah, não parecia? Parecia que estava saindo tranquilamente. É sempre assim, né? A gente morre de nervoso, mas aí faz bem feito, aí parece que é natural. Oi, Carol, Lauren, que entraram agorinha. Tudo bem com vocês? Bom, vou começar dizendo para vocês que a gente vai ter, então, nossa prova oficial de recuperação. Já estava ali uma imagem fixada no grupo, né, do Telegram hoje de manhã. E a partir do dia 10 até o dia 13, as provas de recuperação ficam abertas para que vocês possam fazê-la, né? Vão estar lá e você é quem vai definir os melhores horários para você começar, para você fazer e quais são as disciplinas, né? Porque mais uma professora, a gente fez 3 no semestre passado. Acho que foi a Júlia Martins que falou comigo. A atividade avaliativa que a gente fez no semestre passado tinha a oficial, que era para todo mundo fazer. Depois, a segunda chamada, ela era uma tentativa assim como o nome diz, segunda chamada, ela era a oportunidade de quem não fez. A orientação achou por bem, vai que alguém estava fazendo a prova e teve algum problema, caiu, então fica lá na a primeira atividade registrada até a metade, daí depois a pessoa ligou para dizer que, sei lá, clicou onde não devia. Então foi oferecida a chance de vocês fazerem também a segunda chamada e a maior nota ficaria registrada como a sua nota de atividade avaliativa, tá? Mas elas não eram recuperação. A recuperação foi um bilhete para vocês em maio, avisando que ela seria feita presencialmente. No caso, a gente não está lá muito sabendo quando é que vai ser esse presencial aí, então a gente vai fazer oficialmente, assim como foi a atividade avaliativa pelo CPB Prova. Assim que todos têm a opção de fazer, deixa eu pegar aqui a minha pasta. Onde tem as notas? Todos têm a opção de. Pode falar. Sem querer te interromper, mas é que a Victoria e a Dudinha falaram lá no Telegram que elas não conseguindo entrar no Zoom, porque, vou ler aqui para ti, a Victoria disse que diz que ela não pode entrar porque ela foi removida pelo anfitrião, e a Dudinha disse que ela também. Daí elas falaram lá no Telegram, não sei se tu tinha visto. Não vi. Provavelmente na vez passada elas não estavam de acordo com as normas que vocês receberam lá quando as aulas do Zoom ia começar. Então, elas ficam um tempo mesmo sem a plataforma deixá-las entrarem. Provavelmente ou elas estavam sem o uniforme ou com a câmera desligada, tá? Então, acontece isso aí mesmo. E daí, acho que a plataforma tem um tempo para elas poderem retornar. Então, elas têm que aguardar. Eu não consigo agora sair lá, senão o vídeo para de gravar aqui. Eu apertei para ir lá. Não, eu acho que apertei foi o botão errado. Foi por isso que eu aviso elas aqui se... Tá. Por exemplo, no que eu estava dizendo antes, de você poder fazer se você quiser ou não, é porque tem registros aqui, por exemplo, com nota 10. Então, tem registro de nota 9, 9,6, 9,5 aqui, por exemplo. Então, se a pessoa não quiser fazer, porque já tem essa nota e aí já acha que é uma nota razoavelmente boa, ela não precisa de fazer. Mas, mesmo o 9,9 que quiser fazer, tem o direito de fazer. É igual prova de recuperação normal, tá? Professora, como é que eu sei qual que foi a minha nota? Bom, você tem a nota lá já registrada das avaliações, atividades avaliativas, inclusive das segundas chamadas. A maior delas é a sua nota de atividade avaliativa. Na minha disciplina, inclusive, você vai pegar
A nota que eu enviei para você lá no comentário da atividade de fluxograma, que eu falei para vocês que iam valer nota somada na atividade avaliativa, vai pegar a nota que eu registrei lá, que está lá no Eclass, e vai somar com a sua maior nota de atividade avaliativa, ou de segunda chamada. Porque daí, essa é a nota que eu registrei no site do SAD, já que vocês não podem ver, não sei porquê, né, que não liberou ainda para vocês verem essas notas lá no aplicativo. Mas é assim que vai estar registrado. Eu posso dar um exemplo. Vou pegar um aluno que não está aqui, o Matheus. O Matheus, ele tinha nota 9 uma das avaliações, e daí ele ficou com 0,5 do fluxograma, então está registrado 9,5 de nota de atividade avaliativa. Então, você tem que somar a sua maior nota de atividade avaliativa mais o seu fluxograma. E o fluxograma está lá no Eclass, tá? Essa notinha, esse 0,5, 0,3, 0,2, você pode ver lá que está lá. Professora, Sim, sobre notas eu tenho uma dúvida. pode falar. As minhas redações, até a primeira, eu não sei se tu corrigiu ou se o meu site que não me mostra. Ela diz que está em correção e nunca apareceu para mim Você está falando no CPB Prova ou no Imaginai? no CPB. Sim, todas elas foram corrigidas. Não sei por que não voltou para você, porque eu coloquei Tá. o voltar para todo mundo. Eu vou dar uma olhada e te aviso. Mas já está registrada. Ah, deixa eu até voltar aqui no meu papelete. Desculpe, eu não entendi. A Google está falando ali, ninguém falou com ela. Aliás, hoje ela começou a falar do nada umas 2 vezes, Gustavo. Bom. Redação. Júlia Martins. Ah, mas ela começou a falar e me atrapalhou. Desculpa, Gustavo falou uma coisa aqui, desculpa. Aqui, ó, Júlia, tem as duas, tem uma redação tem a redação da Imaginai, que são as duas que estão lá, e tem mais as redações de resenha, e que era a resenha da crônica do primeiro semestre, certo? Então, tá. Eu sei de qual que você está falando. Você está falando do conto, não é? Não, tem a primeira que era a primeira que eu acho que é essa que foi a última vez que eu vi ela, que é a Se é do a plano de contingência da educação em relação ao tá. Covid-19. Essa daí é pela Imaginai. E daí, como vocês fizeram a reescrita, eu só coloquei a nota da Imaginai e mais o ponto de quem reescreveu. Tá, então entendeu? lá no Imaginai, Tá. então. Sim. Como elas são duas, você tem que somar as duas e depois dividir por 2 para dar uma nota. Bom, vamos lá então para a sequência aqui agora, que é o seguinte. Já que a gente vai fazer a recuperação, eu montei um slide básico, ele ainda não está inteiro, eu vou mandar depois ele inteiro, vou mandar esse de agora e vou mandar o inteiro, porque daí a gente vai fazer ainda mais aulas para revisão, hoje, amanhã e tal. Aqui no slide que eu vou compartilhar com vocês agora, então, eu montei os assuntos principais que a gente viu nesse semestre que passou e que são assuntos que são requisitos para o seu próximo ano. Até porque o vestibular URGS, principalmente, o Enem quase não, quer dizer, o Enem não na prova de conhecimentos gerais, mas na prova de redação, aí ele pega pesado com essas coisas que a gente vai falar agora aqui, por isso que eu selecionei, não posso deixar de falar dos itens que vão estar aqui. Então, com relação aos gêneros textuais e com relação ao estudo de gramática, o que foi que a gente viu? A gente viu a crônica, que foi o que a gente mais escreveu, apesar de a gente ter escrito as dissertações ali para o site do Imaginai, que a gente vai continuar escrevendo, nós escrevemos, além disso, no nosso faça-textos e nas nossas aulas,
crônica e conto. Esses dois gêneros são gêneros narrativos, diferente da dissertação, que é um gênero argumentativo. Esses gêneros, eles têm coisas em comum. A narrativa, ela é uma história com início, meio e fim. Então, essas ideias, essas 3 ideias, vão estar presentes nos 2 textos. Na última atividade avaliativa que eu coloquei para vocês, eu tinha lá um conto e eu pedia para você escrever as partes do conto. A maioria das pessoas escreveu como resposta que o conto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cuidado, gente. Essas 3 partes são assim determinadas, ou são chamadas assim, nos textos argumentativos ou informativos, não nos gêneros textuais narrativos. Na narração, a gente fala de história que tem início, meio e fim, e daqui a pouco eu já vou falar das partes do conto. E nessa narrativa em específico, na narrativa em crônica e em conto, você tem essas características bem iguais, que são as características dos dois serem textos de história curta. Não significa que você vai escrever poucas linhas, significa que a história não é a vida inteira de um personagem, é uma parte só. Na crônica, você tem o principal ponto de diferença entre o conto, a reflexão. O autor do texto, depois que ele narra alguma história, algum acontecimento, alguma notícia, ele vai colocando no decorrer do texto, e principalmente na parte do desfecho, o que ele pensa sobre aquele assunto, o que ele acha daquela história, o que ele acha do comportamento de tal personagem. O jeito mais fácil para eu exemplificar para vocês é a gente lembrar das meditações que nós líamos no colégio. Aquelas meditações nada mais são do que crônicas, ou seja, um texto em que o autor vai narrar ali talvez uma história de alguém, a história de um personagem bíblico, e depois ele vai fazendo comentários sobre a relação humana, né, o que a gente pode reter de ensinamento para a nossa vida. Sempre vai ter uma reflexão na crônica. Existem cronistas que são contratados para só escrever esse tipo de texto e para ser publicado em revista, em jornal. A gente chama de colunistas. Os colunistas escrevem suas crônicas, aquilo que eles pensam sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada história, pode ser até inventada. É por isso que eu coloquei aqui alguns tipos de crônica: a crônica reflexiva, a crônica jornalística, psicológica. Esqueci de colocar uma que a gente viu no primeiro semestre, que foi a crônica de humor, né? Nós vimos muitas crônicas de humor, inclusive no livro que a gente leu, Crônicas para se ler na escola. Então, uma crônica de humor vai sempre partir de uma história engraçada, ou que tenha um fundo, um efeito de humor engraçado, ou irônico, satírico. Uma crônica reflexiva vai ser aquela que a gente lê nas meditações, aquela que quer que a gente pense sobre alguma coisa da vida e reflita sobre nosso comportamento diante daquela situação. Uma crônica jornalística vai trazer a reflexão a partir de uma notícia, seja ela no mundo dos esportes ou até mesmo sobre algum acontecimento assim muito catastrófico. Poderia, por exemplo, essa semana citar aí o que aconteceu, né, lá em Beirute. Psicológica é quando o narrador ele começa a escrever histórias e pensamentos que estão na cabeça dele, você consegue entender que ali ele está colocando um pensamento, que tudo aquilo que está narrado só acontece na cabeça dele, não aconteceu no real. Então, é uma crônica psicológica. Você também vai ver que o tipo psicológico e o tipo reflexivo também aparecem no conto. Os principais pontos desse tipo de texto é pensar que, para gerar crônica, eu preciso de um conflito, ou seja, de um problema causador da minha reflexão. Então, é o principal ponto aqui da crônica. E um clímax, que é quando eu penso assim, como é que eu vou terminar essa história? Como é que esse conflito se resolveu? O momento de logo antes de terminar é o momento mais alto, é o momento que você vai parar o texto pensando, deixando o leitor pensar. A partir daqui, a pessoa tem 2 caminhos para seguir. Ou ela vai
vai mudar o comportamento ou não? Ou o personagem vai sofrer ou vai vencer? Ou vai viver ou vai morrer? E assim por diante. As coisas são parecidas quando a gente fala de conto, porque também temos um episódio curto. Episódio é só uma parcela, não é a vida inteira. Mas, professora, eu conheço um livro de conto que é um livro e tem 300 páginas, que é um conto e tem 300 páginas. Sim, mas se você for olhar, ele gastou 300 páginas para escrever um dia, 2 dias, uma semana na vida da pessoa, no máximo. É igual o Harry Potter, né? A sequência são vários contos, mas se você pensar, cada um deles não narra um livro só, né? Uma edição só, não narra a vida inteira. Narra o que aconteceu naquela situação. Ah, o prisioneiro não sei das quantas, o cálice de fogo, o que aconteceu naquela coisa do cálice de fogo. Mas a autora gastou 500 páginas para escrever. Enfim, a gente tem vários tipos de contos, os reflexivos e os psicológicos. Aqui, quando a gente tem uma história de alguém e essa história pode levar a gente a pensar um pouco sobre esse comportamento, e principalmente quando o escritor faz também essas reflexões, e o psicológico, que é aquele que só acontece na cabeça do narrador. Aqui estão as partes do texto que eu gastei um vídeo inteiro para escrever e que a maioria, para escrever não, para falar, e que a maioria errou na última atividade avaliativa. Todo conto tem um enredo, então todo conto tem uma história de início, de meio e de fim. Todo conto, e esse enredo aqui também tem a ver com o tema, né? Todo conto é baseado num problema gerador, numa coisa que levou o autor a escrever. Preciso ter um ambiente, um espaço onde essa história acontece, um tempo cronológico ou não, um tempo que a história se passa desde quando ela começa até quando ela termina, ou na qual o autor fica o tempo inteiro voltando no passado, indo para o futuro, voltando no passado, indo para o futuro. E, por fim, o desfecho. Professora, é possível haver clímax no conto? É também, mas não significa que todo conto precisa ter esse ponto mais alto para terminar. O desfecho é o fim. Essas são as partes que a gente comentou no vídeo que eu fiz sobre contos. E que, olha, acho que teve uma pessoa que lembrou disso aqui na hora de fazer. Acho que teve um só que lembrou de escrever isso aqui na atividade avaliativa. Bom, vamos continuar. Agora, antes a gente já vai terminar aqui, eu só vou lembrar quais são os termos da gramática, e daí numa outra aula que eu vou falar sobre a gramática, tá? Então, quanto ao estudo de gramática, nós vamos lembrar dos termos essenciais e dos termos integrantes da oração. É desse semestre o conteúdo de termos acessórios, então ele não cai. Então, aqui na prova de recuperação, termos essenciais e termos integrantes. Vamos lembrar quais são os que a gente tem que estudar. Os termos essenciais são aqueles que não podem faltar quando eu vou construir uma frase, uma oração, é o sujeito. E aqui estão os 5 tipos que nós temos. Na próxima das aulas, a gente vai trabalhar cada um. E o predicado. Esses são os termos essenciais. A oração precisa ser composta de sujeito e predicado, ou pelo menos de predicado, tá? O verbal, o nominal e o verbo nominal são os 3 tipos de predicado. E nos termos integrantes, nós estudamos o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, o objeto direto, o objeto indireto. Ai, tá faltando um aqui. O agente da passiva e o complemento nominal. Vou arrumar depois nos slides para mandar para vocês. Então, esses são os termos que eu preciso saber hoje, gente. Não perde essa oportunidade de tirar dúvida quanto a esse conteúdo. Hoje vou fazer uma publicação no Instagram sobre a competência 1 do Enem, da redação do Enem. E como todos esses elementos que estão aqui agora para você, para essa matéria, serão revistos, serão usados para correção da sua redação.
Se você não aprender agora, vai virar uma bola de neve no futuro. E aí você vai olhar para trás e falar, por que não ouvi a professora? Você vai até esquecer essas nomenclaturas. Não tem problema. Desde que você entenda como usar, é isso que importa. Tá bom? Por hoje, era para você ter esse panorama do que vai cair, para a gente lembrar dos gêneros textuais e para eu iniciar com vocês, ou fazer aqui a primeira grade do estudo gramatical que você vai ver na prova de recuperação. Amanhã, você vai ter mais um vídeo com a parte daí gramatical. Tá bem? Então, tá bem. Viu como foi rápido, fácil? Meu Deus, a Miriam tá aqui. Vou cantar. Bate palma, Clarice! Milagre! Milagres são reais. Você Sora. vai ver. Pode falar. Eu deixo você Não falar. é Tem muitos minutos para falar. Fica à vontade. Sora, não é tão milagre assim. Eu tô assistindo direitinho as aulas. Bonitinha. Foi mais querida, né? Tá bom, então. Gente, olha ali. Eu tô falando da Miriam, mas é só eu olhar pro canto, no meu caso, na minha tela, para o meu canto. Qual que é essa? Direita. Para o canto direito, clave. Se você um dia disser que não acredita em milagre, você não é por falta de prova. Olha ali, gente. Oi, Gabriel. Ai, meu Deus. Oi, Sara, tu viu que eu mandei, tu viu o bagulho que eu mandei ontem lá, do que eu esperava pro bimestre, os negócios? Não vi, Gabriel. Mas eu vou ver agora, só porque você tá falando que você fez. Porque eu achava que você não ia fazer, lógico, né? Ai, tem um bichinho aí em cima de ti. Ah, é, a cama da gata. Ai, que amor. Que bom te ver, Gabriel. Igualmente. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Que bom que tu apareceu. O outro Gabriel não é mais o bendito fruto, né, Gabriel? Porque só dava o Gabriel aqui nas aulas passadas. Nas aulas Isso era passadas, em algo todas ruim? as aulas. Não, maravilhoso, Ah, tá. né? Sora, Maravilhoso. uma hora o pessoal vai ali vendo que tá faltando nota e vai começando a correr atrás, Vai dar entendeu? um desesperinho aqui, né? Ai, meu Deus. Sim, Deixa mamãe eu- me deu Sim, né? desesperinho, não é à toa que eu Por tô que aqui será até que eu hoje, né, vim? Sora? Lógico que você veio porque estava com saudade da gente, Clavé, porque você vai precisar aprender. É lógico que eu sei que é por isso. Nunca vai ser porque as notas não estão assim, aquela coisa. Ai, Sora, eu prefiro a sinceridade, assim, eu apareci, não que eu não gosto de vocês, mas é que a aula online tava meio difícil, entendeu? Mas daí veio aquela coisa de notas, eu falei, acho que Precisa, rodar, Senhor. acho que rodar não é o que eu quero. Júlia, eu quero Repetir o segundo não. eu vou te informar uma coisa pro resto da sua vida, vai ser sempre assim. Vai ser aquela coisa assim de, não queria fazer isso, mas eu preciso ganhar esses R$ 2. Eu não queria, entendeu? A vida Sim. vai ser, não queria, mas preciso. Mas nem tudo eu não queria, viu? Não, mas agora eu tô aqui, tô presente, gostando das aulas, entendeu? Mas no início é complicado. Isso e tem mais, tem que fazer cara de que tá adorando, que isso aí também vai ser contado. Eu vou escrever lá no conta Eclésio. nota? Você não tava com cara de que vai ser uma nova nota. Eu tô sempre sorrindo. Se a cara estiver gostando, é 10. Se a cara tiver assim. Se tiver com cara de sono, tira a nota da prova. Vou analisar na edição do vídeo, um por um. Meu Deus, nunca. Bom, eu terminei, não sei que hora que o Clavé entrou aí, não sei se ele viu tudo, mas depois é só dar uma voltadinha se ficar com alguma dúvida, porque a gente falou até sobre as provas e coisas aradas de nota, tá, Gabriel? Eu entrei depois de uns 10 minutos. É que eu não sabia que tinha, né? Na verdade, eu soube que eu tinha Zoom de português. Tipo, eu queria ver tua reação quando eu entrasse, então eu queria entrar no Zoom de português pra ver tua reação, né? Daí... Eu só vi você quando eu tava aqui, jogando a pedra na Miriam aqui. Aí quando eu vi... Eu não ia saber que tinha, só que daí a Tober veio reclamar comigo que não tava conseguindo entrar no Zoom. Daí eu falei, tem Zoom?
Daí ela falou, O quê? tem, daí eu vim pra cá. Bom, é isso. Que bom, Clavé. Venha mais vezes. No semestre passado a gente tinha esse período sempre de aula de Zoom, mas eles vão mudar. Vai reorganizar aí, daí eu já não sei mais qual vai ser o período e nem qual. Eu pedi daí para ser o de sexta, mas eu não sei o que vai fazer. Tá? Daí eu aviso vocês, mas vai mudar o horário de aula de Zoom da maioria das matérias. Feito! Muito bom ver vocês, todos, inclusive, não só esses dois, mas é que esses dois eram um caso à parte. Oi. O que é isso no teu dedo que tem um em cada dedão? O que é isso no meu dedo? Isso se chama, Júlia, um grau altíssimo de Obrigado pela ansiedade. informação ali do negocinho. Eu faço assim, ó, com a unha assim e assim. E eu já arranquei quase o dedo inteiro do lado de... Não, tá, não vamos ser tão exagerados, mas já arranquei. Sabe quando você arranca aqueles bife que arde? Já tá assim, nos dois já. E se eu não fecho, preciso disso? eu fico... Eu também faço, mas cada vez que eu venho aqui coisar, eu me lembro que estão com as fitas, daí eu não coiseio. Sora, mas acabei de descobrir que eu tenho isso. Eu nem sabia que... Você arranca, eu arranco muito, mas só dos dedões. Tipo, as outras unhas tá aqui. Eu podia ficar tirando, ou sei lá, dando um jeito. Não posso nem pensar, porque vai que eu começo. Não, essas duas aqui, ó. Bem no mesmo cantinho. E aí já me tira, a minha unha já ficou coisada, assim, crescendo pro outro lado, assim, não para de me machucar, de tanto que eu já tirei aqui. Mas tá, vamos lá. Quando não é a unha, a gente come o que tem por perto. Essas são as ansiedades, é assim que mata a ansiedade, viu? Comendo tudo que tem. Claro. Eu acho que isso não ajuda tanto. A cura da ansiedade é você fazer isso daí. Comer tudo que precisa ser comido. Que tristeza. Bom, você pode ficar certeza que eu vou parar o vídeo, o quê? Na parte onde eu disse um oi pro Clavé. Tudo vai ser cortado e tchau. Acabou. Você fica com esse ensinamento. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá. Bom, agora sim, então, porque a gente já deu assim, um risinho na vida. Claro, né? Não ouvi a voz de Mariana, não ouvi a voz de Carol, não ouvi a voz de Lauren, mas é uma coisa que já acostumei. Esse negócio das aulas serem gravadas, vão usadas pra quê? Vai ter no final do ano vai ter tipo, a gente vai todos se reunir na escola, daí vai no auditório pra ter um telão gigante, vai ter uma compilação de todas as aulas. Não, gente, olha, pra quem se não acontecer isso, Clavé, eu quero dizer uma coisa pra você. Fique com a primeira live que a escola fez, aquela live que as pessoas ficaram escrevendo na tela, porque além das pessoas ficarem escrevendo na tela, que já foi muito engraçado, eu esqueci, assim, que existia uma noção de seriedade. E naquele dia, sei lá, aparece eu comendo bolacha, aparece eu mostrando as fotos minhas do Gustavo, porque era sobre o Dia dos Namorados. Eu não estava bem. Ontem, a live de ontem é outra pérola. A Miriam bateu os recordes. Meu Deus, eu não sei o quanto que eu não ri. Ela não sabia qual que era a matéria que tem os estados da água. Ela disse que ela falou para os professores que quem estava assistindo às aulas não ia saber. Daí o professor veio no chat e falou que ela não ia saber. Eu me matei rindo. Ela até pediu perdão. Ela pediu perdão para o professor dela em rede institucional, entendeu? Eu estava lá nesse perdão, eu concedi o perdão, entendeu? Quero que você saiba que eu ouvi, tá concedido. Eu só quero que tu fique sabendo que a minha diversão nas capelas é quando passam pro lado e eu te vejo. História é muito engraçada. Eu fico me espreguiçando. Bom, enfim, gente, a vida é igual para todos, viu? A gente sente o mesmo que vocês sentem. Então, só gratidão aí por quem faz o esforço de estar presente e por quem
não desistiu, né? Por quem retomou os estudos, assim como a Júlia, quando também estava devendo, a Miriam e tudo mais. E é isso aí. A gente vai aprendendo e vai se ajustando e vai dar tudo certo. Agora sim. Um beijo. Bom dia para vocês. Ótima tarde. Tchau, tchau.